E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Humberto Casagrande, que é superintendente-geral do CIEE, o Centro de Estudos de... Vamos falar sobre escola, sobre o programa que o governo lançou nesta semana, o programa Verde e Amarelo. Só que o CIEE tem um trabalho muito grande e de um longo período de estímulo ao menor aprendiz, de aprendizagem. Humberto Casagrande, eu queria saber como é que você vê essa ideia do governo agora. Olha, a gente vê um lado positivo disso, que é um olhar para os jovens, porque o governo de há muito estava precisando fazer isso. Nessa faixa etária, o desemprego é o dobro da média dos adultos, é 27%. Então foi um aceno. Entretanto, nós acreditamos que já havia um caminho melhor, que seria fortalecer o programa do aprendiz. É um programa vitorioso, que tem trazido ótimos resultados comprovados por pesquisas e estudos, e o governo, de certa forma, criou um outro programa. Então, a gente acha que se houvesse um foco no programa do aprendiz, poderia desenvolver mais. Preocupa também o fato dessas iniciativas já terem sido tomadas no passado. Não é a primeira vez que o governo lança um programa com essas características. No passado não foi tão bem sucedido. Teve o primeiro emprego, depois teve desoneração para vários setores. A gente viu que isso não surtiu impacto algum em termos de emprego, né? Inclusive naqueles setores mais beneficiados, e o governo abriu mão de receita, porque naquele momento podia haver o abatimento. Agora, o menor aprendiz, qual que é o perfil desse tipo de contratação? O menor aprendiz são jovens de 14 a 24 anos, que vêm preferencialmente das camadas mais vulneráveis da população. Eles entram na empresa como funcionários normais. Eles são CLT, existem algumas condições especiais de fundo de garantia e outros benefícios que são reduzidos, e eles ficam 70% do tempo na empresa trabalhando e 30% recebem uma capacitação nas nossas salas de aula. Nós temos 800 salas de aula pelo Brasil, 1.100 instrutores, e atendemos aproximadamente 100 mil jovens aprendizes. E eles então recebem não só a formação técnica, um arco bancário, agronegócio, varejo, alimentos, tem várias áreas. Nós temos as maiores empresas do Brasil como clientes nossos. E aí esses aprendizes recebem não só a formação nesse setor, como os chamados soft skills, que nada mais são do que formar como pessoa. Então, noções de cidadania, mundo do trabalho, até mesmo orientações de não agressão a mulheres, existem aulas de todos esses tipos. Então, nós temos uma grande preocupação, antes de mais nada, de formarmos pessoas, grandes caráteres, pessoas preparadas para a vida, com a formação também técnica. E esse é um trabalho completo que é oferecido para as empresas e tem tido um sucesso muito grande. Mas aí são menores que eles estudam, jovens que estudam cursos técnicos, eles não estão fazendo curso formal? Eles não podem ser universitários, são alunos do ensino médio. Se tornarem universitários, aí seriam estagiários, né? O aprendiz não é um estagiário, então o programa do aprendiz, a diferença básica é essa: o estagiário é um universitário, o aprendiz não pode ser universitário. E é uma pessoa que não tem experiência, vai ter o seu primeiro emprego, com as mesmas características desse carteira verde e amarela, que diz que o beneficiado tem que ser até um salário e meio, salário mínimo e meio. O nosso aprendiz, ele tem como remuneração salário mínimo hora, e tem que ser da camada vulnerável, que são os dois requisitos também apresentados pela carteira verde e amarela. Então nós achamos que o que vai criar emprego não é esse benefício que está sendo dado pela carteira verde e amarela, mas sim o crescimento da economia. Exatamente, isso que garante mais emprego, e emprego de melhor qualidade, porque a gente tem até alguma certa recuperação, mas muito na informalidade. O CIEE detecta uma demanda menor nesses momentos em que a economia está em baixa, como a recessão, isso interfere? Sim, acaba interferindo tanto na contratação de estagiários quanto dos aprendizes. O aprendiz é uma lei, e quando há uma crise econômica, as empresas deixam de cumprir a lei mais, ou seja, a lei obriga a contratação de aprendizes, e com a crise as empresas preferem correr o risco de serem multadas e ficarem à margem da lei, e isso afeta sim na crise econômica. E acaba pegando estagiário também, né? Porque às vezes a pessoa pega alguém que está desempregado e aceita, já com formação mesmo, um salário menor. Exatamente. Então nós estamos agora
otimistas aí que a economia possa dar uma deslanchada para que a gente possa crescer mais, porque acreditamos que, como disse antes, vai haver um crescimento econômico e atrás vem a criação de emprego. E não é só a questão relacionada aos jovens, a gente já teve vários indicativos aí também de desemprego entre chefes de família, né, tanto homens como mulheres, houve esse problema, tanto que o governo chegou a cogitar a possibilidade de dar esse tipo de benefício para quem tem mais de 55 anos também. Isso, e acabou desistindo de dar esse benefício. Achamos que, assim como os jovens também, é uma camada que acaba sofrendo, né? Mas, de forma geral, eu acho que essas artificialidades geralmente não dão certo. Você criar condições especiais para uma determinada classe. Além do que, os juristas asseguram que vai haver um questionamento judicial, porque a cláusula 7ª da Constituição garante a isonomia de tratamento entre as pessoas, ou seja, você não pode, por idade, sexo ou qualquer outro critério, diferenciar os benefícios de um trabalhador de outro. A não ser que fosse aprendiz mesmo ou estagiário, que é uma categoria diferenciada, porque nesse caso a impressão é que o governo quer criar emprego para aquele jovem que não está conseguindo um lugar mesmo, muitas vezes que não tem nem formação, né? Exatamente. O caso do aprendiz é uma cota e ele tem um outro tipo de... não é uma disputa com o trabalhador normal. É uma outra categoria, uma outra concepção que foi... a lei é de 2000, nós estamos fazendo 20 anos dessa lei, e ela foi aprimorada ao longo do tempo, e a gente acredita que com alguns aprimoramentos administrativos apenas que ela podia fazer, milhares de empregos para aprendizes seriam criados. Agora o CIE tem trabalhos também em outras áreas, como com os refugiados, né? Exato. Nós, além dos programas de estagiários e aprendizes, a gente oferece para a população outros serviços. Um deles são os nossos centros de cidadania, e nós atendemos na Xavier de Toledo 21 nacionalidades de pessoas que chegam a São Paulo, precisam aprender português, serem acolhidos, tal. Então o CIE faz esse trabalho e a semana passada, até com muita satisfação, a gente conseguiu também colocar no mercado de trabalho 18 desses refugiados. É um número pequeno ainda, mas a gente pretende aumentar. Mas entra por esse processo também de aprendiz ou estagiário, não? Não, aí é um processo separado. E às vezes as empresas têm nos procurado, as empresas, porque essas pessoas falam línguas, por exemplo, agora no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em conjunto com a ONU, os nossos refugiados estão sendo também requisitados para trabalhar na Fórmula 1. E alguns têm excelente formação, né? Inclusive nível superior, só que tem que adequar às exigências aqui do mercado. Isso mesmo. E além disso, a gente faz assistência jurídica para famílias que não possam pagar. A gente tem também cursos à distância, o chamado ensino à distância, o EAD, que beneficia 15 mil matrículas por mês, os jovens que estão na fila, porque o CIE atende 300 mil jovens atualmente, só que nós temos uma fila de 3 milhões de jovens. Nossa. São 1.800.000 jovens que querem fazer estágio e não tem vaga, e 1.200.000 querem fazer o programa do aprendiz e não tem vaga. Essa demanda deve aumentar na fase de crise, inclusive, né? Exatamente. Então, nós estamos procurando oferecer a essas pessoas que estão na fila uma série de atividades, porque é muito difícil você conseguir atender todos, ainda que a gente seja eficiente, aumentando o número de vagas, crescendo, mas como a gente só atende 10% da demanda, nós estamos procurando, com essa tecnologia de ensino à distância, atividades à distância e outras coisas, atender também esse público que está na espera. Agora, como é que a empresa tem contato com o CIE? Se ela está precisando de um aprendiz, estagiário, ou mesmo alguém para ser contratado mesmo, mas que alguém que seja mais conhecido, que tenha alguma formação? Nós temos dois caminhos. Primeiro, nós temos 200 consultores que estão pelas ruas fazendo 1.100 visitas por dia a empresas. Vão oferecendo? Vão oferecendo, porque o CIE é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e não tem qualquer ligação com o governo e tampouco com entidades empresariais. As pessoas às vezes pensam que o CIE pertence ao Sistema S ou a uma entidade governamental. Não, é uma entidade criada em 64 para fazer esse trabalho, e aí nós fazemos essas visitas às empresas para abrir as vagas, como se diz. E muitas empresas também ouvem falar do CIE, conhecem e tal, e nos telefonam ou entram pelo site.
Então, o grande desafio e a grande virtude do CIE é conseguir mobilizar as empresas, porque todos esses programas sociais de emprego dependem, na última instância, da vaga. Tudo é muito bonito na hora de elaborar o programa, mas a gente pergunta, quem é que tem a vaga para colocar as pessoas? Tem que conseguir o emprego, né? Estágio, exato. é isso. Então, nós temos um pequeno exército de pessoas trabalhando na abertura dessas vagas e na colocação efetiva dos jovens. Agora, qualquer empresa pode acessar, tentar buscar um aprendiz estagiário, qualquer porte? Sim, qualquer empresa, sendo que no estágio pode ser empresa pública ou privada. Nós temos, por exemplo, todos os estagiários do Supremo Tribunal Federal, do STJ, da Prefeitura de São Paulo, Tribunal de Justiça e também das maiores empresas privadas. No aprendiz, só empresa privada, não se aplica a órgãos governamentais. Então, os estagiários são setor público e privado e os aprendizes só setor privado. E quem determina o salário? Quem determina são as empresas, no caso dos aprendizes, nós temos uma variação muito grande, temos desde R$ 600 de bolsa auxílio de estagiário até R$ 2.500, depende da empresa, depende do setor, da economia. Já no caso do aprendiz, também é a empresa que regula, mas existe a determinação do salário mínimo, porque como eles são empregados CLT, tem que receber no mínimo o salário mínimo. Então a remuneração do aprendiz gira em torno de R$ 1.000 por mês, dependendo do número de horas que ele trabalha. Agora, no caso desse emprego, programa Verde e Amarelo, fica aquela preocupação de substituição. Mesmo que a empresa não possa ter mais de 20% dos funcionários através dessa contratação, novas contratações podem ocorrer exatamente assim. E até 29 anos não é tão jovem assim mais, né? Pois é, a gente tem essa preocupação e a gente quer criar empregos em termos líquidos, porque senão, como a gente diz pejorativamente, vai ficar um jogo de rouba-monte, quer dizer, o emprego daqui vai para lá, vem para cá e não há uma criação líquida de empregos. Essa que é a nossa preocupação. A gente já tem visto o mercado driblar também a legislação através de MEI, que é o microempreendedor individual, que na verdade a pessoa trabalha como se fosse uma empresa, mas não é. É uma pessoa física, né, que deveria estar contratada formalmente. Tem também o PJ, tradicional. Então tudo isso é forma de driblar, né? Ou quando não é informalidade mesmo. Isso é a chamada precarização de mão de obra, né? Onde as pessoas desvirtuam os programas e se utilizam de mecanismos legais aí para pagar menos encargos sociais. O governo tenta minimizar isso, pelo menos para os mais jovens agora até 29 anos, mas é essa a situação, né? A gente torce para que o programa seja positivo, continuamos o nosso diálogo com o governo, temos levado para lá várias sugestões e esperamos poder contribuir nesse processo, embora tenhamos restrições, como coloquei antes. E vocês têm experiência nessa questão de colocação de jovens no mercado, né? São 55 anos de experiência, por lá passaram 5 milhões de jovens no CIE, desde o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi nosso estagiário lá também. Foi estagiário? Foi estagiário, ele esteve nos visitando outro dia e falou disso, além de tantas outras pessoas famosas ou não famosas, mas foram muitos que por lá passaram. Bom, eu conversei aqui com o Humberto Casagrande, que é superintendente-geral do CIE. Humberto, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Laerte, Luciano.